Será que as suas amizades são tão importantes para a sua saúde quanto uma rotina de exercícios ou se alimentar bem? Pois algumas pesquisas mostram como as nossas conexões sociais têm impacto na longevidade e no bem-estar. E uma dessas pesquisas começou há muito tempo, lá no início dos anos 1960. Tem até um livro publicado recentemente com essa história e muitas outras que eu recomendo que você leia se você quiser aprender mais. Vou deixar o link aqui na descrição, se chama The Laws of Connection, que foi escrito por David Robson, que é jornalista e escreve na BBC, Guardian e outras grandes mídias internacionais. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas o livro ainda não foi traduzido para o português, porque é bem recente mesmo. Lester Breslow fez um projeto lá no início da década de 1960 para identificar hábitos que dão longevidade. E ele fez isso enquanto trabalhava no Departamento de Saúde Pública do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A equipe dele pesquisou quase 7.000 participantes no condado de Alameda, acompanhando estilos de vida e resultados de saúde por muitos anos. Em uma década, a pesquisa de Breslow conseguiu identificar 7 fatores da boa saúde, que são não fumar, pouco ou nenhum consumo de álcool, dormir 7 a 8 horas por noite, fazer exercícios, evitar guloseimas e doces, manter um peso moderado e tomar café da manhã. Esses fatores, que ficaram conhecidos como Alameda 7, se tornaram a base da maioria das recomendações de saúde pública, os que usa até hoje no mundo. Mas a pesquisa continuou. Em 1979, 2 colegas de Breslow fizeram outra descoberta. Eles identificaram um 8º fator que também influencia a longevidade: a conexão social. Então, olha só, esses estudos mostraram que quem tem muitos amigos e se relaciona bem com pessoas tem uma chance muito menor de morrer de quem tem poucos amigos. Para ser mais exata, o tempo de vida de quem tem amigos aumenta em 50%, ou seja, ter amigos te ajuda a viver mais, mesmo que você tenha problemas de saúde. Por isso, manter boas relações é importante para a nossa saúde. Ainda teve outros estudos depois desse resultado de 1979 e mostraram também que pessoas com fortes laços sociais têm sistemas imunológicos mais fortes e, consequentemente, menos probabilidade de ficar resfriado, por exemplo. E o mais legal é que ter boas relações não só te ajuda a evitar doenças contagiosas, mas também pode te proteger de problemas de saúde mais sérios. Tem pesquisas que associam o isolamento social a um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2, por exemplo. Além disso, pessoas com conexões sociais mais fortes parecem ter um risco menor de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, ataques cardíacos e derrames. Na verdade, ter boas relações tem tanto impacto no risco de morte quanto fumar, só que de uma maneira positiva, e pode até superar os efeitos bons de fazer exercícios. Claro que vale ter em mente que esses resultados podem ser explicados por outras coisas, porque é difícil fazer experimentos diretos de longevidade das pessoas. Mas a verdade é que tem muita evidência mostrando que a conexão social realmente influencia a saúde. Está registrado em vários estudos com diferentes grupos de pessoas. Além disso, esses estudos mostram que quanto mais conexões sociais você tem, mais saúde também tem ao longo do tempo. Agora, para entender por que os laços sociais têm tanto impacto na nossa saúde, a gente também precisa considerar a nossa história evolutiva. Para os primeiros seres humanos, a integração social era questão de sobrevivência, literalmente. Afetava tudo, desde o suprimento de comida até proteção. Por isso, os nossos cérebros e corpos podem ter evoluído para interpretar o isolamento social como ameaça. Aí, quando a gente se sente isolado ou rejeitado, o nosso corpo desencadeia uma cascata de reações fisiológicas. E essas reações incluem a liberação de hormônios do estresse e o aumento da inflamação, que pode ter ajudado os nossos ancestrais a sobreviver dos perigos que surgiam do nada ali na época deles. Mas quando essas reações acontecem por muito tempo, por causa da solidão, elas podem acabar prejudicando o coração e o sistema imunológico, e isso aumenta o risco de muitas doenças. Então, quando temos bons relacionamentos, nosso corpo controla melhor problemas como a inflamação crônica, e isso ajuda a manter a nossa saúde em um nível mais alto e reduz o risco de doenças. Ou seja,
Para ter uma vida longa e saudável, é importante cuidar das amizades, além de adotar outras boas práticas de saúde. Por isso, você precisa desenvolver suas habilidades de comunicação para manter os seus amigos sempre por perto. Vou deixar os links dos estudos que eu citei aqui no vídeo. Se você quiser informações mais completas e ter certeza que eu não tirei isso da minha cabeça, não inventei nada. Agora eu te pergunto, quer viver mais, viver bem, durma bem, coma comida saudável, pratique qualquer atividade física que você gosta, tenha amigos e, claro, beba água. Já reserva um tempinho aí na sua vida, corrida para fortalecer a amizade, participar da sua comunidade e deixar os seus laços familiares mais próximos. E me conta nos comentários o que você vai fazer para cumprir essa missão na sua vida. Seu corpo e o seu tempo de vida vão te agradecer por isso.